Olá, alunos, tudo bem? Na aula de hoje vamos conversar sobre as raízes não inteiras, né? Em uma outra aula, que eu vou deixar também na descrição, nós conversamos sobre as raízes inteiras. Nós vamos utilizar processos muito parecidos nessa aula, né? Nós vamos continuar utilizando a decomposição em fatores primos, tá? Que é aquele processo que você também usa para obtenção de mínimo múltiplo comum, e eu vou precisar, né, relembrar os principais números primos, né? Então a gente continua. Quais são os principais números primos? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e assim sucessivamente e assim infinitamente. Né? O que vai mudar agora? Né? Olha só o que vai acontecer, por que né, a gente está chamando de raiz não inteira. Né? A princípio, vamos pegar um exemplo, né? Imagine que eu preciso calcular a raiz quadrada de 20. Né? O que você vai fazer? Você vai fazer o mesmo processo que a gente já viu lá nas raízes inteiras. Né? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o 20 e vai efetuar uma decomposição do 20 em fatores primos. Né? Qual é o primeiro fator primo que divide de forma inteira o 20? É o 2. 20 divididos por 2 dá 10. Dá para dividir o 10 ainda por 2? Dá. Então vou fazer. Lembrando que eu vou fazendo as divisões até esgotar as possibilidades de divisões inteiras. Quando isso acontecer, eu pego o próximo primo. Olha só, 10 divididos por 2 é 5. Né? Agora, como eu não consigo mais efetuar a divisão pelo 2, eu vou para o próximo primo. O próximo primo seria o 3, mas o 3 também não divide o 5 de forma inteira. Então eu pego o próximo. O próximo é o próprio 5. Opa, e esse daqui vai dividir. 5 divididos por 5, isto vai dar 1. Pronto, quando você chega no 1, você encerra a tua decomposição. Bom, a gente viu lá nas raízes inteiras, né, que o que acontecia? Como eu tenho uma raiz quadrada, significa que eu preciso fazer grupos de repetições de 2 em 2. Eu tenho que ter 2 repetições para poder extrair da raiz. Olha só, quando você analisa o 2, ele se repete 2 vezes. Então, este 2 ele vai ser extraído da raiz. Porém, agora ocorre uma situação que não tinha ocorrido lá nas raízes inteiras. Né? Por uma raiz ser inteira, né, a quantidade de repetições que vão ocorrer sempre vai ser inteira, não vai ter alguém sobrando como acontece aqui. Veja que o 5 está sozinho, ele não tem mais uma repetição para ser extraído. Se ele não tem mais uma repetição para ser extraído, então eu não vou extrair ele da raiz. Olha só, ele vai permanecer na raiz. Então eu extraí o 2 e multipliquei, né, não consegui extrair o 5. Bom, o que é esse resultado que eu tenho aqui? Esse resultado que eu tenho aqui, tá? Dependendo do que o seu exercício pedir, às vezes ele pede assim: simplifique o radical ou fatório o radical. Né? Se ele pedir uma dessas coisas, é esse processo que você tem que fazer e o teu exercício acabou aqui. Isso é chamado de forma fatorada. Né? Mas vamos supor, né, a forma fatorada é uma simplificação do radical. Né? Mas vamos supor que o exercício ele vai um pouquinho além. Ele quer, bom, já que isso não é uma raiz inteira, então eu quero que você aproxime o resultado dessa raiz. Então eu preciso, vou continuar aqui, né, com o cálculo. Vamos agora encontrar uma aproximação. Isto é o símbolo de aproximadamente. Como que eu vou fazer? Né? O meu problema está onde? Está na raiz quadrada de 5. A raiz quadrada de 5 ela é um número irracional, ela é um número aproximado, né? Que até eu também vou deixar na descrição do vídeo uma aula falando sobre os conjuntos numéricos e vai aparecer, né, essa situação deste número irracional lá também. Né? Então a gente vai ter que fazer uma aproximação. Como que eu vou fazer essa aproximação? Eu vou dar uma dica para vocês. Olha só, existem vários processos. Né? Eu preciso encontrar, né, a raiz quadrada de 5. Né? Como que eu vou fazer isso? Eu preciso pensar num número que multiplicado por ele próprio dê aproximadamente 5. Como que eu vou fazer? Olha só, eu vou pensar em 3 números. Olha só, né, a minha dica. Em 3 números. Um deles vai ser a raiz quadrada de 5 que eu quero aproximar. E esse número eu vou escrever, né, o que eu quero aproximar, vou escrever ele aqui no meio. Tá? Agora, o que é o processo? Agora você precisa pensar num número que está
antes do 5, mas que possui raiz quadrada inteira. De repente você pode falar, professor, o 1, sim, o 1 ele tem raiz quadrada inteira e está antes do 5, mas sempre procure o maior número, né, que está antes com raiz quadrada inteira. O maior número seria quem? Raiz quadrada de 4. Legal? Agora olha só, bom, depois que você, né, descobriu o maior número que está antes, agora eu preciso descobrir o primeiro número que tem raiz quadrada inteira e está depois do 5. De repente você pode falar, o primeiro número é 6, professor. O primeiro número é 6, mas 6 não tem raiz quadrada inteira. Então significa que o primeiro número depois do 5 que tem raiz quadrada inteira vai ser quem? O 9, né? Então está aí. Isso significa o quê? Olha só, vou resolver esses valores que eu circulei. Raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de 9 é 3. Isto significa que a raiz quadrada de 5 é um número que está entre 2 e 3. Ou seja, né, como que eu vou fazer para descobrir esse número? Significa que o meu número, para ele estar entre 2 e 3, ele tem que ser um número do tipo 2, alguma coisa. Eu vou mostrar para vocês um processo para arredondamento para uma casa decimal. Tá ok? Bom, e agora, né? Entre o 2 e o 3, com uma casa decimal, eu vou ter 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, né? Até chegar no 2,9, né? O que seria a técnica aqui? Né? Era você começar a testar 2,1 vezes 2,1, 2,2 vezes 2,2, 2,3 vezes 2,3 e assim sucessivamente. Né? Mas assim vou dar uma outra dica, né? Que você pode utilizar isso em outros exercícios. Quando você analisa um número que está dentro da raiz, você tem o 5 e você tem o 4, tá? Né? E você tem também o 9. Analisando o número apenas, tá? O 5, ele está mais perto do 4 ou mais perto do 9? Né? Pensando numa reta numérica, ele está mais perto do 4. Então significa, né, se ele está mais perto do 4, significa que a resposta da raiz quadrada dele tem que estar mais perto do 2. Se você pegasse um número, por exemplo, vamos supor que fosse raiz quadrada de 8, né? Ou a raiz quadrada de 7, né? Tanto o 8 como o 7, ele estaria mais próximo de quem? Do 9. Daí você teria que testar valores, né, dentro das casas decimais que estão próximos do 3. Como no meu caso ele está próximo do 4, eu vou testar valores que estão próximo do 2. Tá? E aqui, pessoal, infelizmente não tem saída. Tá? É por tentativa mesmo, é testando e verificando, né, quem é o número que fica mais próximo. Então vamos pegar o primeiro número com uma casa decimal que está mais próximo do 2. Nós temos o 2,1. Vou multiplicar por ele próprio para encontrar, para verificar a proximidade dele com o 5. Vamos lá. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4. Né? Somando, isto vai dar 1, 2 mais 2 dá 4 e dá 4. Então eu tenho o número 4,41. Veja que ele é um número próximo de 5. Né? Mas eu vou sempre tentando buscar um valor mais próximo. Então vamos pegar agora, vamos testar, por exemplo, o 2,2. Tá? É por testes mesmo. Né? Não tem uma outra maneira. 2 vezes 2 vai dar 4. 2 vezes 2, 4. Vai dar 4 e vai dar 4. Legal? Vou somar. Então, ele vai dar 4. Isso daqui vai dar 8. 4,84. Opa! Veja que esse número está mais próximo que esse outro do 5. Mas eu vou continuar testando para ver se será que eu consigo encontrar um mais próximo ainda. Testei o 2,1, testei o 2,2. Vamos testar agora o 2,3. Olha só. 2,3 vezes 2,3. Opa, 2,3. Então, como que vai ficar? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Né? E vamos analisar aqui o resultado que vai dar. Somando, né? Então, vai ficar 9, vai dar 12, foi 1, vai dar 5,29. E olha só, né, o que aconteceu. Eu tenho 4,84 e eu tenho 5,29. E entre eles está quem? O 5. Né? A pergunta é, quem que está mais próximo do 5?
né? Se você for ver a diferença, fazendo uma subtração, para você sair do 4,84 e para chegar no 5, tá? Você precisa de 0,16, tá? Como que você fez essa conta, professor? Eu fiz 5 menos 4,84. Ó, eu faço a diferença entre eles, vai dar 0,16. Legal? O mesmo eu vou fazer aqui, ó. Agora, qual que é a diferença que eu tenho entre o 5 e o 5,29? Né? Vai ser 0,29. Professor, como que você fez essa conta? Vou fazer aqui do ladinho, né? Então, ó, vou fazer 5,29 menos 5, né? Fazendo a diferença entre eles vai dar 0,29. Analisando, quem que vai ser o mais próximo? O mais próximo é sempre aquele número que tem a menor diferença. E a menor diferença é o 0,16. Isto significa que a raiz quadrada de 5, então, vai ser aproximadamente 2,2. Pronto, acabei de encontrar o que eu estava procurando. Então, quando você for aproximar, né, retomando a nossa questão, então vai ficar aqui, ó, 2 vezes a raiz quadrada de 5, que é aproximadamente 2,2. E 2 vezes o 2,2, isto daqui vai dar 4,4, né? A resposta aproximada. Então, eu posso dizer que a raiz quadrada de 20 é aproximadamente 4,4. Legal? Vamos dar uma olhada em um último exemplo. Então, olha só, né? Imagine que você tivesse a raiz quadrada de 48, tá? Você vai fazer o mesmo processo, vamos fazer a decomposição em fatores primos do 48. Então, vamos lá. Dá por 2, dá 24, dá por 2, dá 12, dá por 2, dá 6, que dá por 2, dá 3, que dá por 3 somente e vai dar 1. Pronto. Tá? Agora é uma raiz quadrada, então preciso de 2 repetições de cada valor. Ó, este carinha se repetiu 2 vezes, então ele vai ser extraído da raiz. Esse outro se repetiu 2 vezes, então ele vai ser extraído da raiz. Porém, este 3 ele não se repetiu, então ele não vai ser extraído da raiz. Então fiz a extração do primeiro e a extração do segundo e a extração do terceiro, que eu não consegui realizar, então eu deixo indicado dentro da raiz. Né? Agora, só multiplicando, né? 2 vezes 2, isto vai dar 4 raiz quadrada de 3. Se o teu exercício pedir só para simplificar, pronto, acabou. Né? Esta é a forma fatorada. Ah, professor, mas ele pediu, né, para eu aproximar, né? Para você não ter que fazer todo aquele trabalho que a gente fez na questão anterior, vou te deixar uma dica bem legal, tá? Existem várias raízes quadradas, mas existem algumas raízes quadradas que são muito utilizadas nos exercícios de matemática, né? Quais são elas? Então aqui, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, né? Até a raiz quadrada de 5, a gente já fez a estimativa dela na questão anterior e você já viu que ela vale aproximadamente 2,2. Então, se você já sabe uma aproximação para a raiz, você não precisa fazer todo aquele cálculo. Eu fiz aquele cálculo só para te mostrar, né, caso de repente apareça um outro valor e você precise, no momento, fazer a estimativa, tá? A raiz quadrada de 2, ela vai ser usada como aproximadamente 1,4. E a raiz quadrada de 3 é utilizada aproximadamente como 1,7. Tá? Então, para você não ter que fazer todo aquele cálculo que de repente, dependendo da sua afinidade com a matemática, pode assustar um pouquinho, tá? Eu posso, né, vamos dizer assim, ó, decorar esses 3 resultados e olha só, fazer de uma forma muito rápida. Olha só o que eu vou fazer a aproximação ao símbolo de aproximadamente. Então é 4 vezes raiz quadrada de 3, eu já sei que vale quanto? 1,7. Então, isto daqui vai ficar igual 4 vezes 7, 28. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Então, significa que a raiz quadrada de 48, na sua forma fatorada, é igual a 4 raiz de 3 e na sua forma aproximada é igual a 6,8. Legal? Bom, pessoal, a princípio, né, sobre raízes não inteiras, seria isto. Valeu!